Clamor a São Bento e São Expedito para quebrar o mal, inveja, traição, fofoca, difamação e bruxaria. Você já sentiu que obras invisíveis tentam atrapalhar sua vida? Que palavras maldosas, traições ou até energias negativas estão agindo contra você, sem que possa se defender? Neste vídeo, vou compartilhar uma oração poderosa que une a proteção de São Bento e a rapidez de Santo Expedito, pedindo a Deus que quebre todas as armadilhas espirituais, desmascare toda mentira e traga a verdade à tona. Prepare-se para descobrir um clamor que pode transformar sua caminhada e te colocar sob uma proteção divina como nunca antes. Fique comigo até o final, porque essa oração pode ser o que você precisava para virar o jogo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderoso São Bento e Santo Expedito, hoje, em minha fé e confiança, volto-me com coração firme e consciência de que cada palavra que aqui pronuncio é um chamado sincero para que estejam ao meu lado diante do trono do Altíssimo. São Bento, guardião incansável contra toda influência maligna, cuja vida foi marcada pela dedicação à oração e à vigilância constante contra o mal, coloco diante de sua presença toda situação que me inquieta, todo olhar negativo que se dirige a mim, toda tentativa oculta ou declarada que o meu pior inimigo lança para enfraquecer meu caminho, para me tirar do rumo, para confundir meus pensamentos ou minar aquilo que, pela graça de Deus, já está em andamento. Santo Expedito, mensageiro rápido e amigo fiel daqueles que precisam de respostas urgentes, venho também pedir que una seu poder de intercessão à proteção que São Bento já derrama sobre mim, para que cada ação contrária à minha paz seja neutralizada, para que toda trama escondida se perca no vazio, para que nenhuma palavra lançada contra mim encontre terreno para se instalar. Peço que, diante de Deus, intercedam para que a minha vida seja guardada como um campo protegido, onde nenhuma semente ruim, nenhuma intenção de destruição ou de confusão encontre lugar. Que aquele que me deseja o mal, aquele que dirige pensamentos e gestos contra mim, seja contido pelo próprio Senhor, sem que eu mesmo precise retaliar, pois não busco vingança, mas sim justiça divina. Sei que o mundo espiritual é tão real quanto este que meus olhos veem, e sei também que existem flechas invisíveis que são atiradas por inveja, por rancor, por ódio e pela incapacidade de aceitar que a vida de outros siga prosperando. Por isso, peço que blindem meu corpo, minha mente, meus relacionamentos, meus caminhos e cada passo que eu der. São Bento, recorda as palavras de proteção que acompanham sua cruz sagrada, símbolo que intimida o mal e afasta toda ação impura. Que a força dessa cruz esteja presente espiritualmente sobre mim agora e todos os dias, não apenas como um sinal visível, mas como uma realidade viva que mantém longe qualquer espírito de confusão ou de discórdia. Santo Expedito, cuja coragem diante das provações é exemplo para todos, peço que apresente diante do Senhor o meu desejo de continuar andando sem medo, mesmo quando percebo que há aqueles que esperam me ver cair. Não quero que minha vida seja conduzida por ressentimentos, mas sim pela clareza de que Deus é meu juiz e defensor. Que cada pensamento mal intencionado lançado contra mim perca imediatamente sua direção, como flecha que se quebra antes de atingir o alvo. Que cada palavra negativa perca seu peso e não encontre abrigo em meu espírito. Que meus passos estejam sempre firmes, não por minha própria habilidade, mas porque os céus, pela intercessão de vocês, estão agindo para que eu caminhe seguro. Que o meu pior inimigo, diante de mim ou às escondidas, veja que nenhuma tentativa dele terá efeito, porque não há brecha aberta para que seu veneno penetre. São Bento, que conhece as artimanhas do inimigo espiritual, ensine-me a reconhecer os sinais de perigo, a identificar quando uma situação ou uma pessoa se aproxima apenas para trazer confusão. Santo Expedito, ajude-me a agir com discernimento e rapidez para afastar de minha vida aquilo que não vem de Deus, para fechar portas que não deveriam estar abertas, para permanecer em ambientes e relacionamentos que apenas contribuam para a paz e para o progresso que o Senhor deseja para mim. Peço que diante de qualquer ataque invisível, minha vida seja cercada por um muro que não pode ser escalado, que não pode ser derrubado. Que a inveja seja como fumaça que se dissipa e não encontra onde se fixar.
Que as intenções do meu pior inimigo sejam transformadas em nada, que percam qualquer impacto, que se tornem como palavras lançadas ao vento sem direção nem eco. Que a minha vida, sob a proteção de Deus e com a intercessão de vocês, esteja sempre em terreno seguro, onde nada e ninguém consiga destruir aquilo que já foi abençoado. São Bento e Santo Expedito, peço ainda que toda energia contrária seja transformada em bênção, que aquilo que foi preparado para me prejudicar se converta em motivo de progresso e alegria. Que o Senhor use até mesmo as tentativas de me prejudicar como meio para abrir novas oportunidades. Que minha mente permaneça clara e meu coração protegido contra qualquer influência que queira me desanimar. Que eu não caia na armadilha de responder ao mal com mal, mas que tenha sabedoria para manter minha postura firme e minha fé inabalável. Peço que, mesmo quando não percebo, estejam agindo ao meu lado. Que afastem pessoas falsas, que façam com que planos obscuros sejam expostos e destruídos antes mesmo de chegarem a me atingir. Que todo laço de destruição se desfaça antes de me alcançar. Que cada gesto ou pensamento de inveja direcionado a mim seja impedido de causar qualquer dano. Que, diante de Deus, vocês falem por mim, apresentem minha causa, minha necessidade de seguir protegido, livre de amarras espirituais, livre de olhares carregados de rancor. Que o meu pior inimigo se veja impotente diante da proteção divina que me cerca. Que não haja porta aberta para que ele entre em meus assuntos, que não haja caminho livre para que ele se aproxime daquilo que é importante para mim. Peço também que me ajudem a manter o coração limpo, para que eu não me torne semelhante àquele que me deseja mal. Que a minha vida siga o caminho da luz, que meus pensamentos permaneçam direcionados ao bem e à confiança no Senhor. E que, a cada dia, eu possa ter a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá me destruir enquanto Deus for meu protetor e vocês forem meus intercessores. São Bento, Santo Expedito, agradeço por ouvirem este clamor e por já estarem agindo em meu favor. Confio que, neste momento, o céu está se movendo para me proteger e que a inveja, por mais forte que pareça, não encontrará força para se manter diante da luz de Deus. Sei que, a partir de agora, minha vida está ainda mais guardada, e seguirei adiante com a certeza de que a justiça divina sempre prevalece. Neste momento coloco diante de vocês um clamor que vem das profundezas da minha alma. A vida, com todas as suas voltas e desafios, trouxe até mim uma dor que não surgiu de desconhecidos, mas de quem um dia teve proximidade suficiente para conhecer minhas fragilidades, meus caminhos e minhas intenções. As traições cometidas pelo meu pior inimigo não foram apenas contra minha tranquilidade, mas também contra a confiança que um dia existiu. E é por isso que venho buscar, diante do trono de Deus, por intermédio da intercessão de vocês, a ajuda que necessito para superar tudo o que foi feito e seguir em segurança, sem que novas armadilhas sejam preparadas contra mim. São Bento, cujo nome é sinal de proteção e resistência contra o mal, recorro ao poder que Deus colocou em suas mãos para que todo veneno, toda mentira e toda trama oculta lançada contra mim perca sua direção e se torne inofensiva. Que a cruz que acompanha o seu legado espiritual seja um escudo permanente em minha vida, um sinal que intimide as trevas e afaste cada tentativa de repetição das traições que já enfrentei. Santo Expedito, que age com rapidez para socorrer aqueles que precisam, peço que apresente diante do Altíssimo cada detalhe das injustiças e enganos que foram feitos contra mim, para que o Senhor intervenha e transforme essa realidade em uma nova história, onde minha vida seja livre da presença destrutiva daquele que se levantou contra mim. As marcas que ficam após uma traição não são apenas lembranças. Muitas vezes se tornam feridas abertas que o tempo tenta cicatrizar, mas que o inimigo procura tocar novamente para causar ainda mais dor. Por isso, clamo para que a proteção divina, por meio da intercessão de vocês, seja constante e firme. Que a mentira que um dia foi usada para me prejudicar se desfaça diante da verdade. Que toda palavra falsa dita para me difamar seja anulada pelo próprio Senhor. Que cada ação realizada para me enfraquecer ou me prejudicar seja desarmada antes mesmo de alcançar o objetivo para o qual foi planejada. São Bento, guardião contra armadilhas espirituais, e Santo Expedito,
defensor daqueles que precisam de soluções imediatas, peço que permaneçam atentos às tentativas de meu pior inimigo em criar novas situações que possam me prejudicar. Que a minha vida seja como território protegido, impossível de ser invadido por aqueles que agem com má intenção. Que os passos desse inimigo sejam confundidos e que ele não encontre caminho livre para se aproximar novamente. Que as estratégias usadas no passado percam toda eficácia e que, diante do poder de Deus, não reste qualquer possibilidade de êxito para quem tenta repetir ou ampliar o mal que já causou. Peço também, diante de Deus, que minha mente seja preservada da amargura. Sei que a traição muitas vezes leva ao desejo de retribuir na mesma medida, mas não quero ser moldado pelo mal que recebi. Quero seguir com a consciência limpa e o coração protegido, para que a minha vida continue sendo dirigida pela luz do Senhor e não pela sombra da vingança. Que a intercessão de vocês me ajude a ter clareza para agir com prudência e a força necessária para fechar todas as portas por onde esse inimigo tentou entrar. Que as pessoas que um dia deram ouvidos às suas mentiras agora enxerguem a verdade. Que todo laço de intriga seja cortado. Que cada semente de discórdia plantada por ele perca a capacidade de se manter. Que todos os espaços onde meu nome foi usado de maneira indevida sejam transformados em lugares onde apenas a verdade possa permanecer. São Bento, que carrega no legado a luta contra as armadilhas invisíveis, afaste de mim toda cilada que se prepara nas sombras. Santo Expedito, cuja rapidez de ação é testemunhada por tantos, leve minhas causas ao trono de Deus e obtenha do Senhor a intervenção que preciso para que as traições do passado não definam meu futuro. Que toda injustiça cometida contra mim se torne um testemunho de como Deus age em favor daqueles que o buscam com fé. Peço também que me ajudem a reconstruir o que foi atingido. Que minha vida, minha reputação, meus relacionamentos e meus projetos sejam restaurados e fortalecidos pelo próprio Senhor. Que o mal que já foi feito não consiga impedir a realização dos planos que Deus tem para mim. Que nenhuma lembrança dolorosa tenha o poder de me paralisar ou me impedir de avançar. Que meu pior inimigo, por mais que tente, perceba que não há mais espaço para repetir suas ações contra mim. Que cada tentativa seja frustrada, cada mentira seja desmentida e cada armadilha seja descoberta antes mesmo de ser concluída. Que ele não tenha mais poder nem sobre minha vida, nem sobre meu nome, nem sobre meus caminhos. São Bento e Santo Expedito, sei que o olhar de Deus alcança cada detalhe, e que a justiça divina não falha. Por isso, confio que, ao apresentarem minhas dores e necessidades ao Senhor, estou sendo protegido, restaurado e preparado para seguir em paz. Que a luz de Deus brilhe tão intensamente sobre mim que qualquer intenção contrária se torne impossível de se concretizar. Agradeço por estarem presentes neste clamor, por levarem minha voz ao Altíssimo e por agirem como verdadeiros guardiões diante das ameaças que tento superar. Sei que não caminho sozinho, sei que o céu se move em meu favor e que cada dia é mais uma prova de que a proteção divina é real. Hoje venho com o coração aberto, consciente da gravidade do que venho sofrendo e ciente de que somente a proteção e a intervenção divina podem trazer o equilíbrio e a justiça necessários. Sei que as palavras carregam poder, e justamente por isso venho pedir que cada palavra falsa dita contra mim, cada comentário maldoso espalhado pelo meu pior inimigo, seja atingido pela luz do céu, para que a verdade se imponha de maneira clara e incontestável. Não é apenas minha reputação que está em jogo, mas a própria paz da minha vida, constantemente atacada por insinuações, calúnias e conversas distorcidas, proferidas com a intenção de me prejudicar. São Bento, conhecedor profundo das armadilhas do mal, cuja vida sempre foi marcada pela vigilância contra as tramas ocultas, peço que esteja comigo nesta batalha silenciosa, mas real. Que cada palavra venenosa lançada contra mim perca seu impacto e seja exposta como mentira diante de todos aqueles que a ouviram. Santo Expedito, defensor daqueles que precisam de ação imediata, peço que apresente diante do trono de Deus cada situação em que meu nome foi usado para espalhar falsidades, para que o Senhor intervenha de modo que todos os fatos sejam esclarecidos e que a verdade, incontestável, prevaleça sobre qualquer manipulação. Os comentários maldosos não apenas buscam manchar meu nome,
mas tentam corroer minha credibilidade, abalar relacionamentos e criar barreiras onde antes havia confiança. E é por isso que peço, diante de vocês, que intercedam para que cada pessoa que ouviu e deu crédito a tais falsidades seja tocada pela verdade e enxergue o que realmente existe. Que a mentira seja desmascarada com evidências irrefutáveis, de modo que nenhum argumento distorcido consiga se sustentar. Peço que meu pior inimigo, aquele que age de maneira calculada para me atingir por meio de palavras, seja confrontado não por minha ação, mas pela ação de Deus, para que tudo aquilo que ele disse seja questionado, confrontado e desmentido. Que a luz da verdade brilhe tão intensamente que nenhuma sombra de dúvida permaneça. São Bento, cuja cruz é sinal de proteção, faça com que minha vida seja cercada por uma barreira espiritual que impeça qualquer nova tentativa de difamação de encontrar apoio. Santo Expedito, cuja prontidão em agir é conhecida por tantos, traga a intervenção rápida que tanto necessito para que essas mentiras não continuem se espalhando. Que cada conversa maldosa que foi feita nas minhas costas seja ouvida por aqueles que podem discernir a verdade. Que cada comentário distorcido seja colocado à prova e que, diante dessa prova, a mentira se desfaça, ficando evidente o que realmente é. Que todo o círculo de fofoca seja desfeito e que aqueles que participam desse ciclo passem a entender o peso que carrega a palavra injusta. São Bento, peço que vigie cada espaço que frequento, cada ambiente em que meu nome possa ser citado, para que nenhum deles se torne terreno fértil para intrigas. Santo Expedito, leve adiante minha causa com rapidez, apresentando a Deus cada situação onde meu nome foi injustamente arrastado para conversas maliciosas. Que o Senhor traga clareza aos olhos de todos, para que ninguém mais seja enganado por discursos distorcidos. Que, a partir desta intercessão, cada tentativa de continuar a espalhar falsidades seja interceptada. Que as conversas em que meu nome é usado para difamar sejam interrompidas e expostas. Que a verdade se apresente por caminhos inesperados, de tal maneira que até mesmo aqueles que antes duvidaram de mim sejam levados a reconhecer o erro e a injustiça que estava sendo cometida. Não busco humilhar quem me difama, mas desejo que a justiça divina seja feita, para que a paz seja restaurada e para que meu nome não seja usado como instrumento de maldade. Que todo laço de intriga se quebre e que nenhum projeto baseado na mentira prospere. São Bento, mantenha afastada de mim qualquer influência que queira enfraquecer meu espírito diante dessa perseguição silenciosa. Santo Expedito, traga a resolução rápida que tanto preciso para que essa situação não tenha continuidade. Peço também que todos aqueles que repetiram as mentiras, mesmo sem saber se eram verdadeiras, tenham um encontro com a consciência e compreendam o erro cometido. Que passem a ser instrumentos de verdade e não de destruição. Que onde antes houve palavras que feriram, agora existam palavras que restaurem e edifiquem. São Bento e Santo Expedito, sei que o poder de Deus é maior do que qualquer estratégia humana e que nada fica oculto diante dele. Confio que, ao levarem minha situação ao Altíssimo, estou colocando minha vida sob um cuidado que nenhuma calúnia pode vencer. Que a verdade não apenas prevaleça, mas que se torne tão clara que até mesmo meu pior inimigo entenda que não poderá continuar usando esse caminho contra mim. Que o Senhor, em sua justiça, estabeleça um novo tempo, onde minha vida siga livre da presença destrutiva das fofocas e difamações. Que minha caminhada seja pautada na serenidade de saber que a verdade sempre encontra uma maneira de se manifestar. E que, mesmo diante da maldade, eu continue agindo com integridade, sem me perder nas mesmas armas que tentaram usar contra mim. Agradeço por já estarem agindo, por serem meus aliados diante dessa luta invisível, e por levarem ao trono de Deus minha necessidade de ver a verdade se impor sobre toda mentira. Sei que, com vocês ao meu lado e com Deus como juiz supremo, nenhuma palavra injusta terá poder permanente sobre mim. Venho diante de vocês com um pedido profundo, carregado de urgência e sinceridade. Sei que o mundo espiritual é real e que nele existem forças ocultas que trabalham para ferir, prejudicar e destruir. Também sei que existem pessoas que, em vez de escolherem caminhos de luz, se voltam para práticas de trevas,
tentando manipular situações e destinos por meio de bruxarias, feitiços ou magias obscuras. Hoje venho com a certeza de que somente a intercessão de vocês, diante do Deus Todo-Poderoso, pode neutralizar todo o mal enviado contra mim. São Bento, que enfrentou diretamente o poder do maligno e cujas orações são conhecidas por afastar influências impuras, venho pedir que esteja comigo neste momento, para que cada intento de meu pior inimigo, cada ritual, cada encantamento ou objeto carregado de energia negativa seja imediatamente anulado pela presença do Senhor. Santo Expedito, defensor rápido dos que clamam, venho pedir que apresente diante do trono divino este clamor, para que nenhuma prática sombria tenha efeito sobre minha vida, minha saúde, minha mente, meus relacionamentos e meus caminhos. Peço que, diante de Deus, todas as correntes espirituais que foram enviadas contra mim sejam quebradas agora. Que toda palavra dita em rituais contrários perca qualquer poder e seja como cinza levada pelo vento. Que cada objeto preparado com intenção maligna seja esvaziado de sua energia destrutiva e que não encontre qualquer ligação com minha vida. Que as entidades chamadas para me atingir sejam imediatamente afastadas pela autoridade do Senhor Jesus, sem direito de retorno ou permanência em qualquer área da minha existência. São Bento, cujo nome é temido pelos espíritos impuros, coloco diante de você toda tentativa de feitiçaria e de magia obscura feita contra mim. Que a cruz sagrada que acompanha o seu legado seja como um selo permanente sobre minha vida, impedindo que qualquer mal penetre em meu corpo, minha mente ou meu espírito. Santo Expedito, que age com determinação para trazer soluções rápidas, peço que não permita que esse mal tenha tempo de agir, mas que seja interceptado antes mesmo de chegar perto de mim. Que o Senhor, por intermédio da intercessão de vocês, faça com que todo envio de energias sombrias perca o caminho e não encontre direção até mim. Que cada tentativa de manipular minha vida por meio de ocultismo seja exposta diante do céu e anulada. Que nenhuma palavra invocada contra mim tenha peso ou eficácia. Que tudo aquilo que foi direcionado para trazer doenças, prejuízos, separações ou derrotas seja quebrado completamente, sem deixar vestígios. Peço também que minha vida seja cercada por uma luz que afaste qualquer aproximação maligna. Que essa luz seja tão intensa que impeça não apenas os ataques diretos, mas também as influências sutis que tentam se infiltrar por meio de pensamentos, medos ou cansaço espiritual. Que o meu pior inimigo, ao tentar renovar ou reforçar esse mal, encontre um bloqueio intransponível, estabelecido pela vontade divina. São Bento, guardião contra artimanhas invisíveis, peço que proteja minha casa, meu trabalho, meus caminhos e todas as pessoas que caminham ao meu lado, para que nenhum mal enviado contra mim encontre espaço entre aqueles que amo ou entre as áreas onde minha vida se desenvolve. Santo Expedito, leve ao Senhor minha necessidade de viver sem o peso dessas ameaças espirituais, para que cada dia seja vivido com segurança e confiança no cuidado divino. Que todo altar, objeto, encantamento ou sacrifício feito com meu nome seja desfeito pelo poder de Deus. Que cada sombra projetada contra mim seja substituída por luz. Que cada palavra de destruição seja substituída por bênção. Que nenhuma porta seja aberta para que espíritos impuros encontrem acesso à minha vida. Que todo laço preparado para me prender seja quebrado, toda amarra espiritual seja cortada e todo caminho bloqueado seja liberado para que eu possa avançar. Peço também que minha mente seja guardada contra o medo, pois sei que muitas dessas práticas tentam se sustentar pelo pavor que geram. Que minha fé permaneça sólida, lembrando que Deus é maior que qualquer obra de trevas. Que a certeza da vitória espiritual esteja sempre viva em mim, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. São Bento e Santo Expedito, apresentem ao Senhor a minha gratidão por saber que, mesmo enquanto estas palavras são ditas, o céu já está agindo. Que cada corrente se parta, que cada envio seja bloqueado, que cada canal de comunicação espiritual usado para me prejudicar seja fechado definitivamente. Que a minha vida seja colocada em um território seguro, protegido pelo poder de Deus e pela intercessão daqueles que são fiéis defensores contra o mal. Que a luz divina se mantenha constante,
impedindo que qualquer retorno dessas práticas tenha efeito. Que toda tentativa futura de bruxaria, feitiço ou magia obscura seja imediatamente identificada e anulada, sem deixar marcas ou consequências. Que, em vez de derrota, cada tentativa contra mim seja transformada em motivo para que bênçãos sejam liberadas sobre minha vida. Agradeço por serem meus intercessores e por se colocarem ao meu lado nessa batalha que nem sempre é visível aos olhos humanos, mas que é real no mundo espiritual. Sei que, com Deus à frente e com vocês como meus protetores, nada poderá prevalecer contra mim. Que a vitória sobre essas práticas já esteja estabelecida e que minha vida siga livre, iluminada e protegida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.